Você passou anos achando que o cabelo dourado do Super Saiyajin era um símbolo épico de poder ancestral. Mas a história real é muito mais engraçada do que isso, e o próprio criador do Dragon Ball admitiu. Hoje você vai descobrir a história real por trás do Dragon Ball, porque ela começa com um livro chinês de 500 anos, e tem um detalhe sobre o planeta Namekusei que vai fazer você olhar diferente para toda aquela saga. Akira Toriyama criou o cabelo loiro do Super Saiyajin por um motivo simples. Ele estava cansado de ficar pintando o cabelo preto toda semana. O editor da Weekly Shonen Jump confirmou ao vivo na televisão japonesa. A transformação mais icônica do anime nasceu de preguiça. E tem um detalhe sobre quando o Dragon Ball deveria ter acabado que vai mudar como você enxerga toda a série. A história completa vem agora. Dragon Ball começou em 1984, publicado na Weekly Shonen Jump. Akira Toriyama já era famoso no Japão pelo mangá anterior, Dr. Slump, uma comédia pastelão com personagens robóticos. Quando o editor Kazuhiko Torishima pediu uma nova série, Toriyama foi buscar inspiração num dos textos mais antigos da literatura asiática, Jornada ao Oeste, um clássico chinês do século XVI sobre um macaco com poderes mágicos chamado Sun Wukong. Esse macaco virou Son Goku. O cajado mágico virou a Bastão Fura-Nuvens. A esfera mágica virou as Esferas do Dragão. E assim nasceu uma das maiores franquias da história do entretenimento. Só que o Dragon Ball original não era o que você conhece. Era muito mais cômico, mais leve, mais parecido com o Dr. Slump do que com Dragon Ball Z. Goku era um menino ingênuo e brincalhão. As aventuras eram mais quests de exploração do que batalhas épicas. E o tom era bem mais de comédia de aventura do que de anime de luta. Foi o público que começou a pedir mais combates. E a série foi se transformando gradualmente numa resposta a essa demanda. Quando a saga dos Saiyajins chegou, o Dragon Ball já tinha se tornado um fenômeno. E foi ali que Toriyama encarou um desafio técnico que parece bobo, mas era real. Desenhar mangá semanalmente, com prazo apertado e apenas um assistente, é um trabalho físico exaustivo. A tarefa de pintar o cabelo preto de Goku, com todas aquelas pontas e espirais, cabia ao assistente toda semana. Era tedioso, demorava e consumia tempo que poderia ser usado em outras partes do desenho. A solução que Toriyama encontrou foi simplesmente não pintar. Na transformação do Super Saiyajin, ele deixou o cabelo sem tinta no mangá preto e branco. O editor da Weekly Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, revelou a história numa entrevista ao vivo na televisão japonesa. Toriyama queria eliminar o tempo gasto pintando o cabelo de preto. Quando o mangá foi adaptado para o anime e precisou receber cor, o cabelo sem tinta virou dourado. Toriyama disse que também gostou do efeito visual. Ficava fácil mostrar que Goku tinha ficado mais forte. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. E o planeta Namekusei, aquele planeta azul, deserto, sem praticamente nada ao redor além de campo aberto, também tem uma explicação parecida. Toriyama deliberadamente criou um cenário com o mínimo possível de detalhes de fundo, sem árvores complexas, sem arquitetura elaborada, sem variações de ambiente, porque desenhar cenários detalhados toda semana também consumia tempo demais. O Namekusei vazio era, entre outras coisas, uma solução de produção disfarçada de world building. E tem um detalhe a mais. Toriyama definiu que no Namekusei não havia ciclo de dia e noite, o que significava que ele nunca precisava controlar a passagem do tempo ou fazer sombreamento noturno. Depois da saga de Frieza, veio o momento em que Toriyama quis parar pela primeira vez. O clímax do Super Saiyajin tinha sido entregue. A profecia ancestral tinha se cumprido. Era um fim natural e épico para a história. O próprio editor original da série, Kazuhiko Torishima, disse em entrevista que acredita que o Dragon Ball deveria ter terminado naquele ponto, e que, se tivesse encerrado ali, Toriyama provavelmente teria criado uma terceira série de grande sucesso depois. Mas o público não queria que acabasse. A popularidade era grande demais. Então veio a saga Cell. E depois, de novo, o mesmo dilema. Toriyama tinha um plano diferente para o fim da saga Cell. Queria que o Gohan, filho do Goku, se tornasse o novo protagonista da série dali em diante. Era uma evolução narrativa que fazia sentido. O filho superando o pai, uma nova geração assumindo o papel de herói.
Mas quando testou essa ideia com o público, a reação foi fria. As pessoas queriam o Goku. E Toriyama cedeu. A saga Majin Buu veio com uma condição colocada pelo próprio Toriyama. Seria a última. Ele negociou diretamente com a editora que aquela seria a reta final da série. Seus editores mais próximos confirmaram em entrevistas que Toriyama admitiu que não sentia mais a mesma empolgação de antes, que a centelha criativa que tinha alimentado o Dragon Ball nos anos anteriores já não estava lá com a mesma intensidade. O trabalho continuava sendo feito com qualidade, mas a paixão tinha mudado. E tem um dado que ilustra perfeitamente o que aconteceu com a série. O Dragon Ball é o segundo mangá mais vendido da história, com mais de 260 milhões de cópias vendidas. Só perde para One Piece, uma série criada por preguiça de pintar cabelo, baseada num livro chinês de 500 anos, com um planeta deserto criado para facilitar o trabalho do desenhista, virou um dos maiores fenômenos culturais da história do entretenimento. No Brasil, o Dragon Ball chegou pela TV Manchete, que, como você já sabe, era o canal dos animes clássicos dos anos 90. E gerou uma geração inteira de crianças que cresceram se perguntando como alguém podia ficar tão forte em tão pouco tempo. A resposta hoje é que parte dessa lógica de poder infinito foi improvisada capítulo a capítulo, porque Toriyama, por sua própria admissão, não planejava muito longe. Ele inventava enquanto desenhava. Akira Toriyama faleceu em março de 2024, aos 68 anos. Ao longo da vida, além do Dragon Ball, criou os personagens de Chrono Trigger e da franquia Dragon Quest, dois dos maiores jogos da história dos videogames. Deixou um legado que moldou o que entendemos por anime, por shonen e por storytelling de batalha. Tudo isso construído, em parte, numa série semanal feita com um assistente só e com o cabelo dourado porque ele não queria pintar. Naruto, One Piece, Bleach, My Hero Academia, todos citam Dragon Ball como influência direta. A estrutura de arcos de batalha, os power-ups progressivos, os rivais que viram aliados, o protagonista que nunca desiste, tudo isso vem de Goku, que por sua vez veio de um macaco num livro chinês, que por sua vez virou um menino com cabelo loiro porque o desenhista estava cansado. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você sabia da história do cabelo loiro? E qual era a sua saga favorita? Até a próxima abertura do baú!